Olá, é um prazer inenarrável ter você aqui no canal Física com PH. Aproveite o começo do vídeo para deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com aquele amigo que você sabe que precisa de uma dica de física. Certamente você já viu os raios, as descargas elétricas que caem do céu em noites chuvosas. Muitas pessoas têm medo desse fenômeno porque sabem que é um fenômeno poderoso. Alguns casos de descarga elétrica chegam a ser de bilhões de volts. Mas o que é isso, volt? Volt é a unidade do Sistema Internacional para potencial elétrico. E é sobre potencial elétrico que vamos falar na aula de hoje. Vem comigo! Nesta aula, portanto, vamos falar sobre um conceito muito importante da eletrostática, que é o conceito de potencial elétrico. Muitos alunos confundem os conceitos de campo elétrico com o conceito de potencial elétrico. Enquanto que campo elétrico é um conceito mais ligado à noção de força, potencial elétrico é um conceito mais ligado à energia. A energia, digamos assim, carregada por um par de cargas elétricas. Vamos lá. Então, o ideal é que nós comecemos aqui, falando sobre a energia potencial elétrica de um par de cargas. Considere, por exemplo, um par de cargas que eu vou chamar de Q maiúsculo e Q minúsculo, Qzão e Qzinho. Qzão é uma carga fixa e Qzinho ela está móvel. A distância inicial entre elas é uma distância d. Eu vou segurar com a mão essa carga Qzinho e eu vou perceber que vai acontecer aqui sobre Qzinho uma força de repulsão, porque tanto Qzão quanto Qzinho são cargas positivas. Se eu tirar a mão de Qzinho, se eu abandonar Qzinho, ela vai se mover para o lado, sendo repelida pela carga Qzão. Se ela vai se mover para o lado, ela vai adquirir uma certa energia cinética. Inclusive, a energia cinética, só para lembrar vocês, é a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. O que eu quero dizer, portanto, é que todo objeto que está em movimento possui um tipo de energia chamada energia cinética. A energia cinética tem a ver com a massa do objeto e tem a ver com a sua velocidade. A fórmula está aqui, mv ao quadrado sobre 2. Ora, onde estava essa energia cinética antes de ser energia cinética? Essa energia estava armazenada neste par de cargas na forma de energia potencial elétrica. A energia potencial elétrica ela pode ser calculada assim: K, Qzão, Qzinho, sobre D. Lembra um pouquinho a expressão de campo elétrico, mas lá no campo elétrico, Qzão e Qzinho estavam em módulo e esse D estava ao quadrado. Então, essa é a expressão da energia potencial de um par de cargas. Esse K, obviamente, é a constante eletrostática do meio. A presença da energia potencial significa que há a capacidade de realizar trabalho. Como assim? Há a capacidade de transformação de energia. Outro importante conceito na física, na mecânica, é o conceito de trabalho. Trabalho é a transformação de energia. E nesse meu exemplo, está havendo a transformação de energia potencial elétrica em energia cinética, energia do movimento daquela carga Qzinho. Continuando aqui falando sobre energia potencial. Então, se eu tenho uma carga positiva, eu coloco aqui uma carga Q0 que vai sofrer uma repulsão, ou se eu colocar uma carga negativa, essa carga Q0 pode sofrer uma atração. Em ambos os casos, há a capacidade de realizar trabalho e, portanto, há uma energia potencial
elétrica armazenada neste sistema. A carga positiva pode deslocar a carga de prova também positiva até o infinito, né? Ele vai empurrar, ó, até onde essa carga sair do campo elétrico. Já a carga negativa, essa aqui, tem capacidade limitada em deslocar a carga de prova, lógico. Só poderá deslocar daqui até aqui. É uma capacidade limitada. O potencial elétrico é a capacidade de um corpo energizado de realizar trabalho, ou seja, atrair ou repelir outras cargas elétricas. O potencial elétrico existe, independente do valor da carga Qzinho colocada em um ponto deste campo. Portanto, vamos aqui pensar no potencial de uma carga pontiforme. De uma carga aí, pontiforme significa em forma de ponto. O potencial de uma carga pontiforme é a energia potencial do par de cargas, Qzão e Qzinho, dividido pelo valor de Qzinho, dividido pelo valor da carga de prova. Ora, se a energia potencial pode ser escrita como K, Qzão, Qzinho sobre D, se eu substituo essa expressão aqui, no lugar da energia potencial, eu vou obter esta outra expressão, V, que é o potencial elétrico em um certo ponto do espaço, é igual a K, Qzão sobre D. Essa expressão tem uma consequência muito interessante. Note que não aparece Qzinho nessa expressão. O fato de não aparecer o Qzinho, o valor da carga de prova, é uma evidência de que o potencial elétrico, representado pela letra V, ele existe em um ponto do espaço, independente se eu coloco ou não ali uma carga de prova. A existência do potencial depende da carga criadora do campo elétrico. Essa outra expressão, essa primeira expressão, me mostra também algo interessante. Já que o potencial V é a razão entre a energia potencial e a carga, nós sabemos que no sistema internacional, energia é medida em joules e carga elétrica é medida em coulombs. Portanto, o potencial será medido em joules por coulomb e essa unidade, joule por coulomb, recebe o nome de volt. No sistema internacional, o potencial elétrico em um certo ponto do espaço é medido em volts. Lá no futuro vamos ver qual é a relação que isso tem com a voltagem de uma residência, por exemplo, que em regiões urbanas é de 127 volts. Então, vamos lá. Agora vamos pensar no potencial de uma distribuição de cargas elétricas. Vamos pensar aqui que eu tenho uma carga Q1, uma carga Q2, uma carga Q3 e uma carga Q4. Vamos fixar a nossa atenção neste ponto P. Note que a carga Q1 está a uma distância D1 do ponto P. A carga Q2 está a uma distância D2 do ponto P e assim sucessivamente. A carga Q1 vai gerar um potencial lá no ponto P. A carga Q2 também vai gerar um outro potencial lá no ponto P. Pelo princípio da superposição dos efeitos, o efeito final lá no ponto P vai ser a soma de todas as contribuições. O potencial resultante no ponto P é o potencial gerado pela carga Q1 mais o potencial gerado pela carga Q2 mais o potencial da carga Q3 mais o potencial da carga Q4. Então, galera, é importante entender que essa soma é uma soma algébrica, ou seja, eu vou considerar os sinais. E você me perguntaria, considerar os sinais? O potencial pode ser positivo ou negativo? Sim, o potencial pode ser positivo ou negativo. O potencial gerado por uma carga positiva é positivo e o potencial gerado por uma carga negativa é negativo. Observe que o valor de Q nessas expressões não está em módulo. O valor de Q não está em módulo. É um valor algébrico. Se Q é positivo, eu coloco na fórmula positivo. Se Q é negativo,
eu coloco na fórmula negativo. Vamos falar agora sobre superfícies equipotenciais. Equipotenciais, esse prefixo equi significa igual. Então, superfícies equipotenciais são aquelas superfícies que têm em todos os seus pontos o mesmo potencial. Aqui eu tenho, por exemplo, uma carga elétrica positiva. Essas linhas azuis radiais representam o campo elétrico, são as linhas de força. Notem que esse campo elétrico é um campo divergente, ou seja, aponta para fora, saindo da carga elétrica, já que a carga elétrica geradora do campo é uma carga positiva. Se fosse uma carga negativa, as linhas seriam apontando para a carga, ou seja, seria um campo elétrico convergente. Essas linhas pontilhadas representam superfícies equipotenciais, superfícies onde todos os seus pontos estão ao mesmo potencial. Por exemplo, esse ponto A e esse ponto B possuem o mesmo potencial elétrico. Eu posso dizer que VA é igual a VB. O potencial do ponto A é igual ao potencial no ponto B. Mas se eu comparar com outro ponto, um ponto C, que está mais próximo da carga elétrica, eu posso afirmar com certeza que o potencial no ponto C é maior que o potencial no ponto A. No caso de uma carga positiva gerando um campo elétrico, quanto mais próximo o ponto desta carga, mais intenso será o potencial naquele ponto. No caso de uma carga negativa, a lógica é o contrário. Quanto mais próximo o ponto estiver da carga, mais intenso é o potencial, porém com sinal negativo. Portanto, seria um potencial menor. Claro, por exemplo, menos 100 volts é menor do que menos 50 volts. Então, quanto mais próximo da carga negativa, menor será o potencial elétrico. E quanto mais próximo da carga positiva, maior será o potencial elétrico. Veja neste meu outro exemplo. Opa, passei demais aqui. Voltando. Como seria aí a configuração das superfícies equipotenciais nas proximidades de duas cargas elétricas, uma positiva e outra negativa. Notem que as linhas de força, que são essas linhas azuis, elas saem da carga positiva e entram na carga negativa. E as linhas pontilhadas aqui representam várias superfícies equipotenciais. No caso de um campo elétrico uniforme, o campo elétrico uniforme é representado por linhas de forças paralelas igualmente espaçadas. Então, aqui nesta região, nós sabemos que existe um céu, um campo elétrico uniforme. E as superfícies equipotenciais são essas linhas aqui pontilhadas, que também são paralelas. Notem que as superfícies equipotenciais sempre são perpendiculares às linhas de campo. Vamos lá. Diferença de potencial em um campo elétrico uniforme. DDP representa a diferença de potencial, ou seja, diferença é menos, é o potencial em um ponto menos o potencial em outro. Suponha aqui a existência de um campo elétrico uniforme entre duas placas que estão igualmente eletrizadas, porém com sinais contrários. Essa placa aqui é positiva e essa é negativa. Notem a orientação das linhas de campo, saindo da carga da placa positiva e chegando até a placa negativa. Quanto mais próximo da placa positiva, maior é o potencial. Quanto mais próximo da carga negativa, menor é o potencial. Portanto, vamos observar esses três pontos que estão desenhados. É óbvio, é evidente que o potencial no ponto B, como está mais próximo da placa positiva, o potencial do ponto B é maior que o potencial no ponto C. E, por sua vez, como o ponto C e o ponto A estão sobre a mesma superfície equipotencial, o potencial no ponto C é igual ao potencial do ponto A. Então, podemos determinar a diferença de potencial entre dois pontos. A diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B é
representado pela letra U maiúscula, e será dado por VA menos VB. Então, a diferença de potencial entre dois pontos é o potencial do primeiro ponto menos o potencial do segundo ponto. Essa DDP, essa diferença de potencial, é representada pela letra U, um U maiúsculo. Ora, seguindo esta mesma linha de raciocínio, eu apresento a vocês a seguinte definição, ou a seguinte consequência. A diferença de potencial U entre dois pontos A e B em um campo elétrico uniforme é igual ao valor deste campo elétrico vezes a distância reta entre estes dois pontos. Se, por exemplo, eu considero A, essa placa positiva, e B, esta placa negativa, a diferença de potencial U entre as placas será dado pelo módulo do campo elétrico vezes a distância entre as placas. U igual a E vezes D. Guarde isso na memória, porque essa fórmula é muito comum em exercícios, em questões de vestibulares e do Enem. Vamos falar um pouquinho sobre o trabalho eletrostático. Eu falei agora há pouco a vocês que o conceito de trabalho está relacionado à mudança, à transformação de um tipo de energia em outro tipo de energia. Então, se houver apenas ali atuando a força eletrostática, aquela força comunicada por um campo elétrico, o trabalho é chamado trabalho eletrostático. Suponha, por exemplo, uma carga elétrica Qzinho, uma carga elétrica Qzinho, que está se deslocando de um ponto A até um ponto B. Um movimento espontâneo. O campo elétrico é um campo conservativo. A força elétrica é uma força conservativa. Então, se o movimento for espontâneo, seja pela trajetória 1, seja pela trajetória 2, seja pela trajetória 3, o trabalho realizado em cada um desses percursos será sempre igual. O trabalho realizado pela força eletrostática pela trajetória 1 é igual ao trabalho realizado pela força eletrostática pela trajetória 2 ou pela trajetória 3. Quando isso acontece, nós dizemos que a força elétrica ou a força eletrostática é uma força conservativa, porque o trabalho não depende do formato da trajetória, depende apenas do ponto de partida e do ponto de chegada. Notem que o ponto de partida, o ponto A, está a um potencial VA e o ponto de chegada, o ponto B, está a um potencial VB. Podemos dizer, portanto, que o trabalho dessa força elétrica entre o ponto A e o ponto B, o trabalho para levar essa carga elétrica do ponto A para o ponto B, poderá ser calculado como sendo Q vezes VA menos VB. Ou seja, uma outra maneira de a gente escrever seria o trabalho é Q vezes U. Você sabe que U é VA menos VB, é a DDP entre A e B, é a diferença de potencial entre A e B. Ainda falando de trabalho eletrostático, qual seria aí o trabalho realizado pela força elétrica para deslocar uma carga elétrica de um ponto até outro, onde os dois pontos estão sobre uma mesma superfície equipotencial? Se o ponto A e o ponto B estão numa mesma superfície equipotencial, nós podemos dizer que VA é igual a VB. Estão sobre a mesma superfície equipotencial. Portanto, a diferença de potencial entre A e B é zero. Como o trabalho é a carga vezes a DDP, então o trabalho vai ser Q vezes zero, ou seja, o trabalho é igual a zero. Portanto, num movimento espontâneo de uma carga elétrica entre dois pontos que estão sobre uma mesma superfície equipotencial, esse trabalho é nulo, esse trabalho é igual a zero. Vamos lá. Vamos pensar agora em um condutor em equilíbrio eletrostático. O que é um condutor em equilíbrio eletrostático? Vamos supor essa esfera que está carregada positivamente e essas cargas em excesso, essas cargas desequilibradas,
localizam-se na superfície externa dessa nossa esfera. Primeira informação importante: em condutores em equilíbrio eletrostático, as cargas elétricas em excesso localizam-se na superfície externa deste condutor, sejam cargas positivas ou cargas negativas, não importa. As cargas em excesso, as cargas desequilibradas, localizam-se na superfície externa do nosso condutor em equilíbrio eletrostático. Ora, vou traçar aqui uma reta e vou pensar em alguns pontos importantes. Vou pensar em um ponto interno, ó, a esfera, um ponto sobre a superfície da esfera e um ponto externo à esfera. Como se comporta o campo elétrico neste condutor em equilíbrio eletrostático? No interior dessa esfera, em todos os pontos dentro dessa esfera, o campo elétrico é nulo, o campo elétrico é zero. Ora, na superfície da esfera, o campo elétrico é calculado como sendo um meio de K módulo de Q sobre R ao quadrado. R aí representa o raio desta esfera. E em pontos externos à esfera, o campo elétrico cai com o quadrado da distância em uma hipérbole quadrática. Então, quanto mais distante da esfera, menor vai ser a intensidade do vetor campo elétrico. Repetindo, dentro do condutor em equilíbrio, o campo elétrico é nulo, o campo elétrico é zero. Sobre a superfície é um meio de K módulo de Q sobre R ao quadrado, onde R é o raio desse meu condutor esférico, e fora da esfera é aquela velha fórmula de campo elétrico K módulo de Q sobre D ao quadrado, onde esse D representa a distância do ponto em questão até o centro da nossa esfera. Essa figura mostra o comportamento do campo elétrico em um condutor em equilíbrio eletrostático. Ora, e como seria o potencial elétrico? O potencial elétrico no interior de um condutor em equilíbrio eletrostático é dado por K, Q sobre R, onde R aí é o raio da nossa esfera. Note que no interior esse potencial ele é constante e tem um valor máximo. Lá dentro tem um valor máximo, o módulo do potencial elétrico, e é constante, ou seja, em todos os pontos aqui dentro, o potencial sempre tem o mesmo valor, que é dado por esta fórmula. Esse resultado vale, inclusive, em um ponto em uma superfície. Porém, em pontos externos, nós sabemos que quanto mais distante estiver esse ponto dessa minha esfera em equilíbrio eletrostático, quanto mais distante estiver o ponto, menor vai ser o potencial no caso de cargas positivas. Notem que a minha esfera é positiva. E o potencial cai de acordo com esta fórmula K, Q sobre D. Esse gráfico, portanto, é uma hipérbole equilátera. Lá no caso de campo elétrico, nós chamamos hipérbole quadrática, porque o R está elevado, ou melhor, o D está elevado ao quadrado. Ora, então, há algumas diferenças entre campo e potencial no interior de condutores em equilíbrio eletrostático. No interior de um condutor em equilíbrio, o campo elétrico é zero. Já no interior de um condutor em equilíbrio, o potencial é constante e é máximo em todos os pontos. No interior daquele condutor, existe ali o mesmo potencial. Há um fenômeno muito interessante chamado blindagem eletrostática, que foi demonstrado por Faraday em um experimento chamado gaiola de Faraday. Faraday montou uma gaiola metálica vazada e tal, era uma gaiola, e ocasionou uma descarga elétrica nessa gaiola. E percebeu que uma pessoa lá dentro não tomava choque. Isso acontece porque no interior de corpos eletrizados
em equilíbrio eletrostático, sejam corpos maciços ou ocos, ou seja, preenchido de matéria ou vazado, o campo elétrico é sempre nulo. Então, essa descarga elétrica não conseguiu entrar na gaiola de Faraday, porque lá dentro não tem campo elétrico para proporcionar esse movimento da descarga elétrica. Observe essa imagem muito interessante de um avião recebendo aqui uma descarga elétrica de um raio. As pessoas lá dentro não tomam choque. Por quê? As cargas elétricas se localizam na superfície externa da chaparia, vou colocar assim, deste avião, e no interior do avião o campo elétrico é nulo. No interior, o campo elétrico é igual a zero. Então, essa descarga elétrica não consegue chegar até as pessoas, os passageiros que estão lá dentro. Da mesma forma, essa outra imagem, ela traz um outro fenômeno interessante, que é o poder das pontas. Será que essa pessoa está correto se abrigando embaixo de uma árvore no dia onde nós temos uma chuva muito forte, uma tempestade com raios? Vamos então falar do poder das pontas. Em condutores eletrizados em equilíbrio, as cargas em excesso ficam em sua superfície externa. Essas cargas têm a tendência de se concentrarem nas pontas do condutor. Então, notem que aqui, esse objeto tem uma região que é mais pontiaguda. Portanto, há uma maior concentração de cargas elétricas, há uma maior densidade de cargas elétricas. Normalmente, essa densidade de cargas elétricas é simbolizada na física por essa letra grega, que é um sigma minúsculo. É por essa razão, queridos, que os para-raios oferecem um caminho seguro para a corrente elétrica. Ora, para-raios não param os raios. Ao contrário, como o para-raio é pontiagudo, há uma maior densidade de cargas elétricas na ponta do para-raio, então é ali onde vai acontecer a descarga elétrica e o para-raio vai fornecer um caminho seguro para aterrar, tem cabos que vão levar essa corrente elétrica até o subsolo, oferecendo um caminho seguro, sem que aquela grande descarga elétrica de milhares ou milhões de volts, sem que essa descarga elétrica faça qualquer tipo de dano à estrutura aqui do prédio ou à vida das pessoas. Então, naquele meu slide anterior, a pergunta continua valendo. Esta pessoa faz certo de ficar embaixo de uma árvore? A resposta é não, porque a árvore será a ponta desse meu exemplo, atraindo, entre aspas, os raios, já que, por ser uma ponta, vai haver na árvore uma maior concentração, uma maior densidade de cargas elétricas. Este fenômeno é chamado de poder das pontas. Ora, existe uma DDP, existe uma diferença de potencial entre a Terra e a nuvem em dias de tempestades, em dias de forte chuva. Então, essa diferença de potencial, U, entre a nuvem e a Terra, pode romper aquilo que nós chamamos de rigidez dielétrica do ar. A rigidez dielétrica do ar é o valor máximo dessa diferença de potencial que o ar aguenta sem se tornar condutor, ou seja, que o ar aguenta ainda sendo isolante. Para uma voltagem maior que a rigidez dielétrica, o ar torna-se condutor, havendo aí a descarga elétrica. Aqui eu tenho nessa tabela alguns exemplos de materiais e suas respectivas rigidez dielétrica, ou seja, aquele potencial, aquele campo elétrico que aquele dielétrico, que aquele meio segura a onda ali, consegue resistir sem se tornar condutor. Tem aqui o ar, a borracha de a nylon, papel e por aí vai. Ora, com tudo isso, nós hoje falamos de potencial elétrico, da voltagem, do comportamento do potencial, das diferenças e semelhanças em relação ao campo elétrico, a relação do potencial com a energia potencial e o comportamento do campo e do potencial em condutores em equilíbrio eletrostático.
Não se esqueça de deixar o like no vídeo, de se inscrever no canal, de compartilhar com seus colegas e até a próxima!